Começou junho, são as festas juninas. Você gosta de festas juninas? Eu adoro festas juninas. Não é muito legal para quem está de dieta, né? Comidas típicas, comidas gostosas. Mas o mês de junho começou também com aumento nos combustíveis, hein? Gasolina está mais cara e a questão da energia elétrica que já está com bandeira vermelha. Estes e outros assuntos nós vamos abordar no programa de hoje, porque o programa já está no ar. Venha fazer este programa com a gente. Antena Ligada, bom dia para você. Capa de jornal. Você por dentro do que é destaque na imprensa popular e na imprensa tradicional. Bom dia, bom dia. Vamos fazer o programa Antena Ligada juntos? Entre aí, curta a gente nas redes sociais, aqui pelo nosso canal do Facebook, faça seu comentário. Olha, o mês, como eu disse aí, mês de festas juninas, né? Pamonha, mané pelado, milho cozido, do pé de moleque. O que mais? O que você gosta? Conta pra gente aqui. Brasil venceu a Croácia após a entrada do Neymar no segundo tempo. Ah, mas Croácia é pelada, né, gente? Mas o Neymar fez um jogão, parabéns aí pro Neymar. Olha só, atenção, servidores da Prefeitura de Goiânia. Atenção, servidores da Prefeitura de Goiânia. Sabia que vocês estão correndo o risco de ficar sem aposentadoria? Esse assunto é muito sério e nós vamos tratar deste assunto também no programa de hoje com a nossa convidada que já está em estúdio. Eu já vou apresentá-la para vocês daqui a pouquinho, daqui 30 segundinhos, tá? Eu estou falando do IPSM, né? IPSM, o que é? O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. É que o prefeito Iris Rezende, do MDB, apresentou uma proposta de mexer aí no IPSM, né? Agora, essa proposta, ela tem sido avaliada como muito negativa, que pode até inviabilizar aposentadorias futuras dos servidores do município de Goiânia. Então, Willen, me ajuda aqui para falar com a gente sobre esse assunto. É com muita satisfação, muita honra que hoje a gente recebe em estúdio aqui na Rádio Trabalhador a vereadora Sabrina Garcês, ela que é do PTB e é uma das pessoas que tem aí muito a falar sobre esse assunto hoje. Bom dia, vereadora, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Antena Ligada. Eu que agradeço. Bom dia, Roberto, William, que está nos auxiliando, também a todas as trabalhadoras e trabalhadoras, e é um prazer estar aqui no programa Antena Ligada. Vereadora Sabrina Garcês, você tem sido uma pessoa que tem levantado a voz em defesa aí dos trabalhadores por entender que esse projeto ele pode ser muito danoso. Por que é que a proposta feita pelo prefeito Iris Rezende de alteração no IPSM é tão danosa assim? Realmente os servidores podem ficar até sem aposentadoria no futuro? Com toda certeza. Se a proposta, foi enviada uma proposta à Câmara Municipal, essa proposta já foi arquivada, porque existem alguns pontos cruciais que colocam em risco a segurança do trabalhador e da trabalhadora. Então, a nossa preocupação é com os lastros que o prefeito quer dar para garantir essa aposentadoria, que hoje ele está dando o título da dívida ativa, que a gente sabe que quase ninguém consegue receber. Então, é importante que o trabalhador fique ligado. O prefeito já disse que tem a intenção de desarquivar ou de mandar um novo projeto para a Câmara, e é importante que nesses pontos que garantam de fato o recebimento desses benefícios pelo servidor, que eles fiquem ligados. Hoje o programa Antena Ligada vai discutir muitas coisas aqui. Nós estamos recebendo em estúdio a vereadora Sabrina Garcês, e ela que é do PTB, e está falando aqui com a gente sobre a questão do IPSM, né, que é o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. Sabrina, você falou aí a questão dos lastros da dívida ativa. Você podia explicar um pouquinho para as pessoas que não têm muito costume com essa linguagem que é mais contábil, né, do orçamento público? O que significa isso na prática? Perfeito. É porque o servidor aqui do município de Goiânia, Roberto, existem 4 fundos. O prefeito fez a segregação das massas em 2009 e hoje existem 4 fundos. Os 2 principais, que é o Fundo 1 e o Fundo 2. O Fundo 1, Roberto, são daqueles servidores que entraram no município até 2002. Esse fundo, ele tem como garantia de pagamento o Tesouro Municipal, porque assim determinou o prefeito Iris em 2009.
E o fundo 2 é composto tanto pelas contribuições dos servidores que ingressaram na prefeitura depois de 2002 e a contribuição da prefeitura. Esse fundo 2 hoje é superavitário, ele tem em média 800 milhões. O fundo 1, que o prefeito determinou em 2009 que o Tesouro iria pagar, hoje ele está deficitário. O que o prefeito quer fazer? Quer pegar o dinheiro do fundo 2, pagar os atuais servidores que estão no fundo 1 e dar como garantia para esses servidores do fundo 2 título da dívida ativa, é aquela dívida do IPTU, do ISS, que nem a prefeitura consegue receber. O prefeito fez um refis ano passado que foi um fiasco. Então, como que ele quer dar isso de garantia para esses servidores? Ou seja, ele quer pegar 800 milhões que tem no fundo 2, quer pagar uma dívida que é dele, que ele assumiu, e aí esses servidores vão ficar com qual garantia? É isso que nós nos preocupamos. Se o prefeito quer mexer nesse dinheiro, se ele realmente tem interesse, então que ele dê, de fato, uma garantia real para esses servidores, e não uma perspectiva de crédito, que é o que ele quer fazer. Quais seriam as possíveis garantias reais que a prefeitura poderia colocar? Na verdade, a proposta que nós fizemos para o prefeito é porque, ao invés dele mesclar o fundo 1 com o fundo 2 imediatamente, à medida que o dinheiro for entrando, seja com a venda de áreas, ou seja com a recuperação de créditos do título da dívida ativa, ele vai migrando as vidas do fundo 1 para o fundo 2. O que eu quero dizer com isso? É porque à medida que o dinheiro for entrando, eles vão o fundo 2 se responsabiliza pelo pagamento das vidas do fundo 1, não de maneira imediata, que foi o que o prefeito quer fazer. Pelas informações que nós temos, o prefeito Iris Rezende já avisou que pretende, inclusive, trabalhar para o desarquivamento do projeto que ele apresentou, junto à comissão que arquivou lá, né? E se ele realmente for nesse sentido, a senhora e demais vereadores que são contra a proposta vão atuar na Câmara Municipal? Nós já atuamos na CCJ, eu estou na presidência da CCJ, junto com os vereadores Eduardo Prado, Priscila TJ, Jorge Cajuru e Tatiana Lemos. Todos esses foram a favor do arquivamento da proposta. Então, acredito que se o prefeito não refletir sobre esses pontos, tem outros pontos também, como aumento da alíquota, aumentar em mais de 3% a alíquota para o trabalhador. De 11% para 14%. Exatamente, de 9% para 11%. É a questão da diminuição da participação dos trabalhadores no conselho previdenciário. Então, tem outros pontos também que é preciso que a prefeitura reflita, mas principalmente sobre essa fusão dos dois fundos e a forma com que ele quer utilizar esse dinheiro e o que ele quer dar em garantia. Agora são 10h14. Este é o programa Antena Ligada aqui na Rádio Trabalhador. Obrigado a você que acompanha a gente pelo nosso canal aqui no Facebook, também pelas nossas redes sociais, o site, o aplicativo no seu celular. Nós estamos recebendo em estúdio a vereadora Sabrina Garcês, do PTB de Goiânia, ela que é presidente da CCJ na Câmara, e nós estamos falando aí sobre vários assuntos. Começamos a falar sobre a questão do IPSM, que é o Instituto de Previdência dos Servidores do município de Goiânia, onde o prefeito Iris Rezende, do MDB, apresentou uma proposta aí, conforme foi bem explicado aqui pela vereadora, de mexer aí nos fundos. Existe fundo superavitário, existe fundo que tem débito, e o prefeito está querendo fazer uma salada aí que pode comprometer, inclusive, a aposentadoria de servidores no futuro. Então a preocupação é grande e os servidores... Sabrina, na sua opinião, de que maneira que os servidores municipais podem contribuir nesse processo? Principalmente com a mobilização e a discussão com cada categoria. Eu vou dar um outro exemplo, de um absurdo que o prefeito quis fazer, Roberto. O prefeito não paga o reajuste à data base dos servidores e nem o piso de algumas categorias há muito tempo. Na verdade, desde que ele entrou na prefeitura, a data base não é paga. E ele quis condicionar, pressionar os servidores para que os servidores aprovassem esse absurdo do IPSM para ele voltar a pagar o direito dos servidores. Então, a gente não pode deixar os servidores também sentirem essa pressão da prefeitura. É um momento de luta, é um momento que nós precisamos estar unidos, e é um momento de muito debate, porque às vezes receber esse reajuste agora, o reajuste nem cobre, o reajuste da data base nem cobre o reajuste que a prefeitura quer fazer com a alíquota. Então é importante que o servidor fique muito atento a esse debate, principalmente junto ao seu sindicato.
Pois é, então, essa informação que a vereadora Sabrina traz, a gente ia tocar no ponto, mas realmente você foi muito feliz na sua colocação, vereadora, porque o prefeito Iris Rezende, há 2 anos, não concede o reajuste da database, que é um direito constitucional. Vários sindicalistas vêm aqui ao programa e dizem isto, o pessoal do Sindisaúde, o próprio pessoal da CUT Goiás, de vários sindicatos, Sindifisco, né? Eles vêm aqui e dizem, olha, preciso pagar o reajuste da database, 4,08%, o prefeito não concedeu porque diz que não tem dinheiro. Agora, então, aconteceu isso, o prefeito quis condicionar o pagamento da database à aprovação desse projeto dele de modificação do IPSM? Ocorreu isso mesmo? Exatamente, estava na mesa de negociação isso, que ele só pagaria esses direitos garantidos se aprovasse o IPSM. Outra coisa que o prefeito tem dito também é que se nós não aprovarmos, que irá ter atraso no pagamento, na folha de pagamento. Então o prefeito ele ameaça os servidores a todo momento para que os servidores aceitem. É o que eu tenho dito, Roberto, vereadora Sabrina, eu não sou dependente do IPSM, o meu regime de previdência é o INSS. Então eu vou fazer o que o servidor determinar, o que os sindicatos determinarem, essa é a minha posição enquanto vereadora. Então essa influência, essa pressão, ela não recai sobre mim. Então é importante que os trabalhadores estejam unidos, que eles não cedam a essas pressões e que de fato a gente possa ter um diálogo tranquilo, mais duro com o Paço Municipal. Ele tem que respeitar esses servidores e essas servidoras que hoje carregam o município. Porque Goiânia só não está pior porque nós temos bons servidores na Prefeitura de Goiânia, boas servidoras que estão nos ajudando. Agora são 10h18. O programa Antena Ligada recebe hoje em estúdio a vereadora Sabrina Garcês, do PTB. Estamos falando sobre a questão do IPSM, que é o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, e já começamos a falar também sobre database e outros assuntos. Vamos conversar mais, inclusive, sobre outros assuntos também. Continue participando. Obrigado a você que nos acompanha aqui ao vivo pelo nosso canal do Facebook, ao vivo também pelo site radiotrabalhador.com.br, aí pelo aplicativo do seu celular. Faça sua pergunta, participe do programa com a gente. Olha, eu falei também e não posso deixar de trazer essa informação aqui novamente, o mês de junho está aí, mês de festas juninas pelo Brasil. Goiás aqui a gente faz festas na família, na paróquia, todo lugar tem festa junina. E aí, para quem está, William, para quem está de regime, como eu estou, como a vereadora está falando que estava, pé de moleque, pamonha, curau, canjica, cada comida mais gostosa que a outra, quentão, é a festa do povo, né, Sabrina? É verdade. Vale ressaltar também, Roberto, que aqui em Goiás nós temos as quadrilhas tradicionais, e ano passado uma quadrilha goianiense ficou em primeiro no Campeonato Brasileiro de Quadrilhas. Olha que maravilha. Se apresentam no Arraiá do Cerrado, tem um grande arraiá de Goiânia. Então, são quadrilhas, né? São grupos que, vale a pena a gente ressaltar, não recebem apoio do governo, que é um absurdo, mas que fazem bonito, que estão levando o nome da nossa cidade de Goiás ao país inteiro. Aliás, Goiânia e Goiás, os goianos aí têm feito bonito no mundo inteiro. Aqui a senhora está falando em relação à quadrilha, né? Eu não tinha essa informação, mas fico muito feliz. A gente fica muito feliz de saber que até na dança, nas festas tradicionais aí, o nome de Goiás sendo levado aí para o Brasil inteiro, né? Muito bom, parabéns. Também a gente tem aqui dançarinos, né, que levam o nome da dança, né, da dança internacional aí para o mundo afora, Nova York ganhando prêmio. Verdade. Tem o Davi do Prado. O Davi é esporte aquático lá, freestyle, Davi também campeão mundial, goiano aqui. Então a gente tem tantos talentos aqui, precisamos aí divulgar e aproveitar mais esses talentos. Sobre as festas juninas, maravilha, vamos participar aí das festas juninas, quadrilha é tão gostoso, quem não dançou quadrilha, né? É tão gostoso quando a gente vai lá, tá tendo uma quadrilha, vem cá, vamos participar aqui. Às vezes a pessoa não vai, mas quando vai participar lá é muito legal. Mas o mês de junho está trazendo também mais duas situações aí que está incomodando. O aumento da gasolina, diante de todo o problema que aconteceu. Eu não vou aprofundar aqui, falar de questão de greve de caminhoneiro, não, porque isso já foi muito debatido, né? Então não vou me aprofundar nesse assunto, não. Mas está aí a questão de que, se por um lado o governo fez uma série de medidas questionáveis para baixar 0,46 centavos no preço do litro do diesel, a questão da gasolina
que as pessoas também estão pagando caro por etanol e por gasolina. A gasolina subiu 2,25% nas refinarias. Só que se a gente pegar em um mês, pegar de hoje para trás, 30 dias, um mês, a gasolina subiu 11,29%, ou seja, 20 centavos o litro. Então, essa política de preços instituída pelo presidente Michel Temer, aí, pelo parente que acabou saindo, é complicada, porque o brasileiro fica pensando, em um mês subiu 11,29% o preço da gasolina e agora subiu 2,25% nas refinarias. O fato é que as pessoas não estão dando conta, não estão contentes com essa política instituída pela Petrobras. O que a senhora acha disso? Eu concordo, e infelizmente é um histórico da forma com que nos últimos anos nós tratamos a questão da Petrobras aqui no nosso país. Mas o que me chamou mais atenção, Roberto, foi mais uma vez, diante da crise, o presidente Michel Temer vem a público, fala que vai tomar uma série de medidas em decorrência da pressão da greve, mas a gente não ouve, não escuta o governo falar em corte de gastos, em cortar privilégios, em cortar benefícios próprios do próprio poder, e o que a gente vai perceber é que, mais uma vez, a classe trabalhadora vai ser sempre a mais prejudicada. Então, essa é a minha crítica em relação a essas ações do presidente Michel Temer, porque nós precisamos, sim, falar em reforma tributária, nós precisamos falar em diminuição da máquina pública, em diminuição de gastos, e nós não vemos essas pautas no Congresso, nem essas pautas são trazidas pelo Poder Executivo. Agradecer a presença aqui do Lula Francisco, viva a Rádio Trabalhador, obrigado, viu? Um forte abraço. Também o Diogo José, queremos saber sobre a database. A gente falou um pouquinho sobre a questão da database, porque alguns sindicatos até levaram ao Ministério Público essa questão. Você tem alguma informação sobre database lá, vereadora? Na verdade, nós fizemos vários requerimentos, estamos fazendo pressão em cima do prefeito de Goiânia, mas essa é uma determinação que cabe a ele, conceder ou não. A pressão política que a gente faz, ela não tem surtido efeito, e a gente percebe isso na área da saúde, da educação. O prefeito, ele ignora completamente a Câmara Municipal de Goiânia, e nós temos recorrido tanto à Justiça quanto ao Ministério Público. Esperamos que esses dois possam nos auxiliar. Agora são 10h24. Este é o programa Antena Ligada. Continue participando aqui conosco ao vivo pelos nossos canais do Facebook, pelo nosso site e também aí pelo aplicativo do seu celular. Em estúdio recebemos hoje a vereadora Sabrina Garcês, ela que é do PTB, vereadora do município de Goiânia. O assunto principal que nós convidamos a vereadora para falar, e vamos continuar falando, é sobre o projeto de alteração do IPSM, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia, que foi apresentado pelo prefeito de Goiânia, Iris Rezende, do MDB, e que foi arquivado na CCJ. A vereadora Sabrina Garcês é presidente da CCJ, a gente vai continuar falando também sobre esse assunto. Eu quero só dizer para você o seguinte, hein? O novo presidente da Petrobras, o Ivan Monteiro, já foi condenado pela CMV, que é a Comissão de Valores Mobiliários, por lesar concorrentes em uma negociação. Tá? Esse assunto está pautado em diversos veículos, dentre eles a Folha de São Paulo. William, por favor, mostra aqui. Porque às vezes a gente fala aqui, essa conversa de vocês aí, então tá aqui, ó. Então a própria Comissão de Valores Mobiliários questionou o novo presidente da Petrobras, que fez acordo de 200 mil. Ele fez um acordo lá, pagou 200 mil, para não ser condenado. Fez um acordo lá, pagou a multa, né? Então, tá aí, ó, Ivan Monteiro aceitou pagar 200 mil à Comissão de Valores Mobiliários para encerrar, em setembro passado, um processo onde ele sofreu a sanção aí por não divulgar informações e prejudicar investidores. Então, o novo presidente da Petrobras, indicado por Michel Temer, já chega com um processo nas costas. E, por outro lado, se ele já chega com um processo nas costas, os consumidores de gás de cozinha, óleo diesel, etanol, enfim, os combustíveis, é que já não aguentam mais tantos aumentos. E eu não posso deixar de falar que já está valendo a bandeira vermelha para energia elétrica. Então, os consumidores já pagam
Agora, a bandeira vermelha, que a cada 100 kW, R$ 5,00 a mais na sua conta de energia. Muita gente pergunta o seguinte, vereadora Sabrina, mas gente, as chuvas mal terminaram, tem 15 dias, estava chovendo, pelo menos em Goiás estava, né? E a gente já vai pagar a bandeira vermelha, não deveria ser a bandeira amarela por enquanto? Exatamente. As pessoas estão aí incomodadas com essa situação. Chegou muito cedo, eu também estava fazendo essa reflexão em casa hoje no café da manhã, falei, a gente tem que diminuir a luz, desligar a televisão, e também achei que foi muito precipitado, enfim, já a colocação da bandeira vermelha. Vamos ver, né, o que vai dar isso aí. O aumento a gente já sabe. Não, né? o aumento a gente já está posto, né? O William está rindo, você vai pagar mais caro também. Você está achando bom o aumento, William? Não, diz que não está achando bom o aumento. Vereadora Sabrina Garcês, voltamos a falar aqui sobre a questão do IPSM. Foram muitas questões, porque o IPSM, essa questão da previdência dos servidores do município de Goiânia é uma, mas teve a questão da saúde, teve lá uma comissão especial de inquérito que levantou diversos problemas em relação à saúde no município de Goiânia, e parece que o prefeito continua insensível também às questões que foram levantadas lá pelos vereadores da comissão, apontando diversos problemas na área da saúde no município de Goiânia. Qual é a sua posição em relação a isso? Exatamente. Na verdade, nós não sabemos de fato o que segura a secretária Fátima ao seu cargo, nem essa inflexão do prefeito Íris em relação a ela. A população tem sofrido, a população, Roberto, morreu mais dentro dos CAIS de Goiânia em relação ao último ano do prefeito Paulo Garcia, ou seja, falta de assistência, falta de medicamento. Esses dias meu motorista, o Kerlon, ele estava com dengue, ele chegou no CAIS e aí não poderia aplicar o remédio mínimo a ele, eu acho que é a dipirona que aplica nesse caso, porque não tinha. Então é um absurdo. A CEI apontou uma série de irregularidades em relação a vagas de UTIs, em relação a um software que a secretária comprou de 4,5 milhões desnecessariamente, sendo que a própria prefeitura tem uma secretaria que é especializada no desenvolvimento de softwares de tecnologia. Então a gente não percebe por que o prefeito não faz nada, e ele diz que a saúde vai melhorar. No início do mandato ele pedia 30 dias, 60 dias, 90 dias, da última vez que ele esteve na Câmara ele pediu 60 dias, que a saúde de Goiânia seria melhor. Está encerrando esse prazo e continua piorando. Nós não entendemos realmente o que se passa na cabeça do prefeito, mas principalmente como ele está deixando a população sofrer dessa maneira com que ele tem feito, que é mantendo essa secretária no cargo. É isso que vai acontecer, são pessoas morrendo, são servidores sendo assediados, são servidores sendo explorados, é a falta de equipamento, falta de insumos, e mais uma vez os goianienses é que sofrem. Agora são 10h29. Mandar um abraço para você que nos acompanha aqui pelas redes sociais. Eu não vou ler todo mundo não, mas alguns aqui a gente vai lendo na medida do possível, tá? O Anderson Cleito Ferreira de Paula, bom dia, Roberto, bom dia, vereadora. Gostaria de saber, já que você tocou na questão da energia elétrica, a Enel, no estado de Goiás, ela recebeu a isenção do ICMS. Gostaria que vocês comentassem qual o motivo que isso não é repassado para o consumidor. Na verdade, eu não fiquei muito atenta a esse assunto, foi um assunto debatido na Assembleia, mas parece-me que quando houve a venda, né, da CELG para a Enel, isso estava no acordo. Eu não acredito em desoneração, Roberto, eu acredito que o Estado ele tem que cobrar de quem pode contribuir com mais. É a minha grande indagação que eu faço ao prefeito Íris aqui em Goiânia. O prefeito Íris disse que a Previdência dá um prejuízo a ele de 35 milhões por mês. Mas se a gente pegar os 10 principais devedores de impostos do nosso município, Roberto, dá 1,5 bilhão. 1,5 bilhão. 1,5 bilhão. Então, se ele quiser realmente arrecadar, que ele vá cobrar dos grandes, e é essa política que eu acredito. Quem pode contribuir mais, deve contribuir mais. Essa lista dos maiores devedores, ela é pública, vereador? Não tem o nome dos devedores, mas ano passado a prefeitura encaminhou para a gente, sem revelar o nome de quem deve, só a quantidade. Essa lista está lá na Câmara, disponível sim. Então nós vamos depois pegar essa lista, Perfeito. Né? Verificar essa lista para que a população saiba, né, quem é que está devendo, porque a população, ela, quando paga lá o seu IPTU, o próprio comerciante paga os impostos municipais, ele é cobrado
veementemente. Não pode deixar para depois, porque senão vem multa, o estabelecimento fecha, etc, etc. Então a gente vai depois solicitar ao seu gabinete que passe essa lista para a gente. Passar, sim. E nós vamos aqui mostrar para os nossos telespectadores e ouvintes quem são os grandes devedores do município de Goiânia. Não que sejam bandidos, mas são devedores e precisam, como qualquer cidadão, honrar os compromissos. Perfeito. Não, e se já existe o refis, se existe uma política de reparcelamento dessa dívida, que chegue a esses grandes devedores, então, que reparcele da maneira também com que ele possa contribuir, mas que não ignore e aí a população é que sofre, como você disse. Quem paga o imposto, geralmente, são as pessoas mais simples, porque os grandes sabem que eles entram na justiça, eles enrolam, vai ter um refis, eles vão conseguir renegociar, eles têm acesso aos prefeitos, aos governadores, então eles conseguem de alguma maneira ou de outra levar essa dívida, arrastar essa dívida por muito tempo, mas a pessoa mais simples, os trabalhadores, as trabalhadoras, eles geralmente pagam seus impostos em dia e não têm a contrapartida porque esses grandes não estão fazendo seu pagamento devidamente. 10 horas mais 32 minutos, bom dia para você que acompanha o programa Antena Ligada. Hoje recebemos em estúdio a vereadora Sabrina Garcês, vereadora pelo PTB aqui em Goiânia. Estamos falando sobre as questões que envolvem a Câmara Municipal e a relação da Câmara Municipal dos vereadores com o prefeito Iris Rezende. Muitas questões de conflito entre prefeitura e Câmara Municipal. Dentre elas, a questão aí do IPSM, que é o prefeito Iris Rezende, quer mexer aí na verba do Instituto de Previdência. Também a questão da database, que falamos aqui, que o prefeito não paga a database por 2 anos seguidos para os servidores do município. No entanto, o prefeito concedeu database para si, ele concedeu database para ele, para o pessoal que trabalha com ele lá. Ele recebeu a database, mas para os servidores não tem database. Falamos também um pouquinho... deixa eu aproveitar e falar aqui, o Leocídio José também mandou um recado aqui pelo canal do Facebook. Os diretores do Sind Saúde estão reunidos neste momento com o coordenador do grupo de trabalho da reestruturação das carreiras do Estado. Aí ele continua dizendo o seguinte, o Edilson de Brito, que é o coordenador, o sindicato toma conhecimento dos cálculos atualizados sobre a proposta de implantação do novo plano de carreira e remuneração. Então o Sind Saúde está discutindo lá com o Estado, vendo os cálculos lá neste momento, e a reunião está acontecendo neste momento, agora, lá no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Então está aí também o Sind Saúde se mobilizando, fazendo um diálogo com o governo do estado para a tentativa de implantação do plano de carreira dos servidores da área da saúde estadual. Um abraço para os servidores da saúde do estado de Goiás, como do município, e para o pessoal aí do Sind Saúde Goiás. Obrigado, viu, Leocídio José? Obrigado. Que vocês façam um bom diálogo e construam uma saída que seja boa para os servidores, porque afinal de contas os servidores precisam ser reconhecidos pelo bom trabalho que desempenham na área da saúde. E aí um exemplo que está acontecendo que a gente tem que registrar aqui, vereadora Sabrina Garcês? O Palácio recebeu lá o pessoal do sindicato, do Sind Saúde, e está pelo menos dialogando, coisa que o prefeito Iris Rezende aqui se nega a fazer com os sindicatos e parece que também com a Câmara dos Vereadores de Goiânia. Exatamente, essa é a diferença, e eu tenho dito, Roberto, o diálogo ele é importante, a gente só vai conseguir chegar, às vezes a gente nem chega a um consenso, mas pode chegar numa proposta mais viável se houver diálogo. Infelizmente, o prefeito de Goiânia, desde que tomou posse, ele evita qualquer tipo de diálogo, seja com as categorias dos servidores, seja com a Câmara de Vereadores, seja com a sociedade civil. O prefeito ele não quer dialogar, e quero já fazer a parabenização aqui do governador José Hélito, porque nesse quesito do diálogo, pelo menos eu, enquanto vereadora, sempre que eu precisei do governador José Hélito, ele sempre nos atendeu com muita franqueza, com muita determinação, e sempre se colocou à disposição do diálogo, e eu acho que um poder, que um governo só se faz através do diálogo. Em relação ao governo do estado, a Rádio Trabalhador, a gente tem dito aqui, vereador, o seguinte, a Rádio Trabalhador não tem amarras com ninguém, então quando acerta, a gente fala, quando erra, a gente fala também. E tem que ser assim, E tem que ser dessa maneira, porque, por exemplo, em relação às OS, nós trouxemos convidados aqui que falaram aí da questão das OS, inclusive no mês passado nós mostramos lá a manifestação
dos trabalhadores terceirizados do Hugo, que todos os meses recebem salários atrasados há mais de 3 meses e que estavam com dificuldades, inclusive, de pagar as suas contas. E a administração do Hugo falou que não estava recebendo do Estado, fica aquele rolo, e o trabalhador da saúde, que estava sofrendo com a energia atrasada. Aí você imagina, energia cara desse jeito, a pessoa recebe salário atrasado e paga com... Então não dá. Então a gente mostra mesmo aqui, não é? A Rádio Trabalhadora é este espaço para dar voz à classe trabalhadora, dar voz aos representantes que estão aqui, como a gente recebe com muita honra a vereadora Sabrina Garcês, do PTB, aqui de Goiânia. Vereadora, a senhora sairá candidata? Não, Goiânia precisa que a gente foque na nossa cidade. Goiânia está sofrendo, a gente tem problemas nas principais áreas do município, saúde, educação, limpeza, segurança, mobilidade, e eu acredito que eu preciso focar o mandato, todas as nossas forças, para realmente conseguir auxiliar, fazer uma diferença aqui na Câmara, e também honrar os votos que me foram dados. Foram mais de 7 mil votos, de pessoas que tinham perspectiva do nosso trabalho, que acreditaram no nosso projeto. Então devo isso a eles, a todos que me apoiaram, a completar esse mandato. Vamos trazer agora uma notícia do STF, do Supremo Tribunal Federal, porque a Carmen Lúcia, a presidente do STF, ela pautou a ação que discute se o Congresso pode instituir o parlamentarismo. Então, pode uma PEC, né, através de uma PEC, instituir o parlamentarismo sem conversar com o povo, de repente através de plebiscito? Então, está pautado lá, a presidente do Supremo, né, ela marcou para o dia 20 de junho, portanto, daqui a pouco mais de 2 semanas, o julgamento de uma ação que questiona se o Congresso Nacional pode instituir o parlamentarismo por meio de uma PEC, proposta de emenda à Constituição. O relator é o ministro Alexandre de Moraes. Vereadora Sabrina Garcês, o que a senhora acha? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Eu sou constitucionalista. Sou advogada, sou especialista em direito constitucional, comecei meu mestrado, mas devido à eleição não consegui terminar, espero retomá-lo daqui a alguns anos. Mas acredito que, enfim, o STF é o guardião da nossa Constituição, ele quem dá a última palavra. A nossa Constituição, em 88, ela foi toda organizada para a gente ter o parlamentarismo. E aí, na hora das negociações lá, instituiu-se o presidencialismo. Então, acaba que o nosso sistema político hoje apresenta muitas falhas por conta disso. Mas é o que a ministra falou, vamos ver se o Congresso tem essa autonomia de mudar a Constituição de maneira tão frontalmente assim, só através da vontade do próprio Congresso ou através da consulta popular. Eu acredito que deve ser feita uma consulta popular. Eu acredito que a população do Brasil é quem deve escolher se quer um regime presidencialista, parlamentarista ou não. Só através da PEC, eu não sei se seria o principal caminho. Espero que o STF decida a favor da escuta da população. Mandar um abraço aqui para os nossos internautas, né? A Gloraci Souza, oi, bom dia a todos. Bom dia, Gloraci. O Leandro Gouveia, estamos aqui, parabéns Sabrina, Sim de Saúde na Luta, o Eduardo Henrique, a Edna Alves, obrigado a todos vocês que estão acompanhando o programa Antena Ligada nesta segunda-feira, hoje dia 4 de junho, o programa recebe em estúdio a vereadora Sabrina Garcês, do PTB, de Goiânia, ela que é presidente da CCJ na Câmara Municipal. Falamos um pouquinho sobre a questão do IPSM. Vereadora, tem alguma coisa sobre esse projeto do IPSM que a gente ainda não falou e que é preciso que a gente diga? Na verdade, se nós não avançarmos na forma com que essa compensação do Fundo 2 com o Fundo 1 vai se delinear, eu acredito que o projeto ele não deva nem prosperar, Roberto, porque isso é fundamental. Teve vários pontos negativos que eu já coloquei, por exemplo, a reestruturação do IPSM, e aí você vai aumentar a quantidade de cargos, aumentar a estrutura, a própria questão da junta médica da prefeitura, eles querem fazer uma junta médica no IPSM, os trabalhadores da junta têm reclamado bastante para nós. Tem também uma cláusula que estava colocada lá, que o prefeito poderia fazer o parcelamento da dívida em 60 meses, sem precisar passar pela Câmara Municipal. Então, tirando
poderes da população, poderes da Câmara e dando superpoderes ao Executivo, que irá fazer com o Instituto de Previdência o que melhor entender. Isso é um absurdo. Como que a gente vai dar uma carta livre para o prefeito negociar suas dívidas com o próprio Instituto sem passar pela Câmara? Aí o que vai acontecer, Roberto? Todo fim de mandato o prefeito renegocia sua dívida e deixa a bomba estourar para o próximo prefeito. Aí daqui 10, 15, 20 anos a bomba vai estourar. A bomba vai estourar porque o servidor não vai ter de onde tirar o dinheiro da sua aposentadoria. Então é importante que a gente fique ligado nisso. Vereadora Sabrina Garcês, é claro que o regimento interno das casas legislativas, eles são muito complexos, às vezes a população fica sem entender o que acontece, né? O prefeito foi lá, apresentou esse projeto e a principal comissão que a senhora preside, a CCJ, analisou e considerou inviável o projeto por colocar em risco a aposentadoria dos futuros servidores. Exatamente. E arquivou. Mas e o que acontece agora? O prefeito pode pedir o desarquivamento? Exatamente. Ele pode pedir o desarquivamento, é votado em plenário o desarquivamento, e aí volta para a CCJ fazer uma reanálise do projeto. O plenário tem poderes de reabrir o projeto, então? Poderes de reabrir ou de mantê-lo arquivado. Então é importante que os servidores façam uma pressão nesse momento, caso o prefeito venha pedir o desarquivamento. Pois é, então fica aí, servidores de Goiânia, vocês que serão automaticamente atingidos por qualquer modificação que se faça no IPSM, seja modificação positiva ou negativa. Está aí o alerta feito pelos sindicatos e agora, muito bem colocado aqui, o alerta também pela vereadora Sabrina Garcês, que é presidente da CCJ na Câmara Municipal de Goiânia, que aprovou pelo arquivamento aí desse projeto do prefeito Iris Rezende Machado, projeto que o prefeito queria aí mexer aí na grana dos servidores. Olha, agora são 10h43, mandar um abraço também para o Léo Mel Crispim, parabéns, vereador. O Flávio Machado, bom dia Flávio. Para vocês que estão nos acompanhando aqui pelas nossas redes sociais. Eu falei um pouquinho sobre a questão de que a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, pautou a discussão sobre se pode o Congresso instituir o parlamentarismo por meio de uma PEC, né, de uma proposta de emenda constitucional. A senhora tem já amadurecido, se a senhora é a favor ou não de parlamentarismo? Desde a faculdade, quando a gente estuda a Constituição, como eu já disse, a gente percebe que ela foi preparada para o parlamentarismo. Infelizmente, no Brasil, as coisas são tudo deturpadas, né? Eu não sei se nós teríamos condições hoje de fato, instituir o parlamentarismo, mas uma reformulação no nosso sistema político, ele é emergencial. Vamos ver o que o STF vai determinar. A um primeiro momento, Roberto, eu vejo com bons olhos o parlamentarismo. Com bons olhos. E quais seriam algumas vantagens para que a senhora veja com bons olhos, por exemplo? Por exemplo, a gente percebe nos últimos anos, desde a redemocratização, o chamado... a questão da frente de coalizão, que os presidentes acabam que tem que fazer um monte de concessões ao Congresso para que ele tenha suas propostas aprovadas e vice-versa. Então a gente percebe de maneira perversa uma troca de favores entre poder executivo e poder legislativo. Eu acredito que com o parlamentarismo instituído nós teríamos a diminuição desse tipo de troca de favores. Só para explicar rapidinho para o ouvinte que de repente não está muito ligado, esqueceu, como é que funciona o parlamentarismo? Como é que seria em linhas bem gerais? Bom, na verdade, o parlamentarismo são dois chefes de Estado, um que representa o país nas questões estrangeiras, etc., e um que cuida da política interna mesmo, e seria eleito como se fosse um primeiro-ministro, como acontece em outros países. O Congresso é que faria a eleição desse primeiro-ministro, então, normalmente ele já vem com a sua base formada, porque ele é eleito por esse Congresso, né, que foi instituído. Agradecer a você que nos acompanha aqui, o programa Antena Ligada. O Anderson Ricardo está falando aqui, estou em Boston, nos Estados Unidos, estou curtindo o assunto. Bom dia a todos, bom dia para você, para todos os brasileiros que estão aí passeando, trabalhando, fazendo turismo, para quem está por aí, viu? Manda um abraço para todo mundo aí, para a galera. A gente agradece a você pelo carinho da sua audiência aí de todos. O Anderson Clayton de Paula fala o seguinte: de acordo com a administração da prefeitura, a contribuição do servidor do município de Goiânia
dia 11% tem que receber um aporte de 3 pontos, passando para 14%, sendo que a contribuição patronal da prefeitura é de 13%, quando na verdade deveria ser de 22%, como o restante de outros municípios pagam. Qual é a justificativa que a administração do município tem em relação a esta incoerência? A senhora tem ideia? O que a prefeitura justifica a gente não entende, porque para mim não tem justificativa. Mas foi outra proposta que a gente fez, Roberto, é que ao invés de inicialmente o trabalhador ter que arcar com aumento de contribuição, a prefeitura fizesse o seu reajuste para o valor que ela deve pagar e depois de demonstrado através de cálculos atuariais que ainda não foram demonstrados, é que aí o servidor, através do seu sindicato, chegaria a um acordo se iria pagar o aumento ou não da contribuição. Então, o que nós defendemos aqui, imediatamente a prefeitura aumenta sua contribuição, mas para os servidores só depois de demonstrada a necessidade através dos cálculos atuariais que ainda não foi demonstrado. E qual a justificativa que o prefeito Iris Rezende ou seus assessores dão a CCJ, aos vereadores? O que eles falam? Eles alegam que nunca foi feito um reajuste de contribuição e que se não fizesse reajuste, inclusive esse fundo 2 estará deficitário. O que nós não entendemos são 2 pontos. Se existe essa necessidade, por que não apresentar os cálculos? E segundo, se a prefeitura não consegue pagar nem o que ela estipula, como que ela vai fazer o aumento da sua própria alíquota? O que a gente percebe é que, de maneira perversa, a prefeitura vai aumentar para o trabalhador e vai deixar de pagar a sua contribuição como ela tem feito. 10h47. Obrigado a você que acompanha o programa Antena Ligada aqui na Rádio Trabalhador. Hoje recebemos em estúdio a vereadora Sabrina Garcês, do PTB, ela que é presidente da CCJ. Estamos falando, dentre outros assuntos com a vereadora, sobre a questão do projeto de alteração do IPSM dos servidores. É o projeto que o prefeito Iris Rezende, do MDB, apresentou para mexer aí no dinheiro, né? Na poupança, na aposentadoria dos servidores municipais, projeto cheio de inconsistências, dos quais algumas dessas inconsistências nós falamos aqui, como é o caso que foi bem lembrado pelo Anderson Cleito Ferreira de Paula, lembrando aí que os municípios pagam 22%, a prefeitura não paga isso, e o prefeito não quer assumir o lado da prefeitura. Exatamente. E aí, quer dizer, fica muito fácil cobrar dos servidores, aumentar para o servidor, aumentar para todo mundo, e a prefeitura não assumir a responsabilidade que é dela também. E o pior é o que o prefeito tem tentado fazer, que é colocar a população contra os servidores. Porque o que o prefeito tem dito? Que falta dinheiro de investimento em saúde, educação, mobilidade, porque ele tem esse déficit mensal com a Previdência. Mas ele esquece de falar, Roberto, que foi uma escolha dele em 2009. Que em 2009 ele fez a segregação das massas, ele pegou o dinheiro poupado e gastou o dinheiro do servidor e disse que a prefeitura iria assumir esse pagamento desses servidores que entraram na prefeitura até 2002. E agora ele vem com esse discurso, mais uma vez, um discurso hipócrita de jogar a população contra o servidor e jogar a responsabilidade no servidor. Se o prefeito quer fazer economia, Roberto, que ele faça dentro da própria administração. Vou te dar um exemplo. Esses dias o vereador Vinícius levou à Câmara uma denúncia de que o secretário de Educação gastou 8 milhões para fazer licitação de palco, som, serviço de buffet e flores. Ora, então por que não corta dessas áreas? Ano passado, a prefeitura gastou quase 8 milhões com propaganda. E eu não estou falando propaganda de conscientização em campanhas de prevenção, não, porque essas eu sou favoráveis. Eu estou falando de campanha para divulgar mutirão e divulgar a própria prefeitura de Goiânia. Então, a prefeitura ela tem de onde cortar. A prefeitura, por exemplo, pode cobrar desses 10 ou dos 100 principais devedores de impostos e não jogar a culpa no servidor e na servidora, como o prefeito tem feito. E aí, vereadora, a senhora tocou num ponto muito importante que nós também denunciamos aqui na Rádio Trabalhador, que era no momento em que a SEI da Saúde estava atuando e mostrando para o prefeito os diversos problemas que tinham e que ainda tem na cidade, sucateamento de viaturas, a questão dos postos de saúde, da falta de remédios, tudo isso que a população de Goiânia está cansada de saber. Aí a gente viu em algumas TVs e ouviu em algumas emissoras de rádio uma propaganda parecendo que a saúde no município de Goiânia era uma saúde talvez da Suíça. Não era a realidade. Em horário nobre, horário da novela das 9, Roberto. Imagina quanto isso não custa para a prefeitura. Isso é necessário?
eu acho que necessário talvez seja lá o remédio, a condição de trabalho para o servidor. Então, isso gerou uma revolta muito grande e a prefeitura parece que não ouviu o clamor das ruas, onde as pessoas estavam falando, prefeito, essa propaganda aí não é realidade. Exatamente. Nós, povo, não somos trouxas. Mas parece que o prefeito não está nada sensível. Ele não escuta, ele não está sensível à população. Nós não entendemos qual que é a motivação do prefeito para continuar na nossa chefia, porque ele não se propõe a nada, ele não propõe nada para a cidade, ele quer administrar como se a gente estivesse na década de 60, massacrando o servidor, e ao invés de retirar seus benefícios, ao invés de diminuir a máquina pública, como eu já propus aqui, e trazer soluções inovadoras. Outro exemplo, o prefeito diz que todo o nosso IPTU vai para pagar os servidores, o IPSM. Mas é outra falácia do prefeito, ele coloca isso porque a senso comum parece que o IPTU é o nosso principal imposto, quando na verdade é o ISS, principal base de arrecadação do município é o ISS. Então o IPTU não faz tanta diferença assim. Tem vários bancos, pedágios, estacionamentos, são série de empresas, de empreendimentos, por exemplo, que a gente faz arrecadação de ISS com base em perspectiva, e não com a base real do serviço que eles prestaram. Existem softwares hoje capazes de fazer isso, e o prefeito ele sequer se compromete a verificar essas inovações tecnológicas que poderiam aumentar a arrecadação. Nós temos aqui no nosso município uma média de 50 fiscais para fiscalizar toda essa parte de posturas do município, inclusive a questão da arrecadação ou não. Então, falta uma gestão eficiente na prefeitura. Agora são 10h52, a gente já vai aí partindo para os momentos finais do programa. Hoje recebemos a vereadora Sabrina Garcês do PTB, ela que é presidente da CCJ na Câmara. Estamos falando sobre vários assuntos com a vereadora, com você, internauta. E aqui, ó, o Anderson Ricardo acabou de entrar aqui e fez o seguinte questionamento. Gostaria de saber qual a autonomia de um vereador ou vereadora, aonde podem chegar, o que podem fazer pela população. Nas eleições prometem muito, mas às vezes vemos que não cumprem a metade do prometido. Qual é a real situação? Bom, o vereador ele tem duas principais funções: legislar no município de Goiânia, complementando as regras estaduais e federais ou criando regras específicas para a nossa localidade, e também fiscalizando o município. Ocorre que a gente, por exemplo, a SEI da Saúde apresentou uma série de irregularidades. Só que nós dependemos de outros poderes, nós dependemos tanto do Poder Judiciário e dependemos também do Ministério Público por oferecer denúncias. Através de projetos de leis, nós podemos fazer uma série de determinações ao prefeito. Mas esse sistema político nosso, como a gente tem dito aqui, o parlamentarismo, né, o presidencialismo, ele dá muita força ao Poder Executivo, e isso também precisa ser debatido, porque hoje o prefeito veta projetos nossos, hoje o prefeito não executa o que a gente determina, hoje o prefeito, a gente instiga ele, a gente investiga, a gente propõe, a gente apresenta dados, mas o poder ainda é concentrado na mão do Executivo. Então, a nossa principal função, o ouvinte, é legislar e fiscalizar. É isso que cabe ao vereador. A partir do momento que, por exemplo, a SEI da Saúde concluiu os trabalhos e apresentou o relatório final, o que acontece a partir dali? A SEI, o relatório ele foi encaminhado, nesse caso, ao prefeito de Goiânia para tomar ciência das denúncias, e ele, com uma canetada, pode tomar todas as decisões, ele tem esse poder. Foi encaminhado ao Ministério Público, que pode ofertar uma denúncia ao Poder Judiciário, e aí o Poder Judiciário fará o indiciamento ou não desses investigados. Então, hoje, para que se tenha prisão ou devolução de dinheiro a cofres públicos, nós dependemos eminentemente da Justiça. Obrigado a você que nos acompanha pelos nossos canais. Aqui também mais um recadinho, ó, Ricardo Manz. Segundo o estudo de ESE, a Prefeitura de Goiânia gasta hoje 40,14% com pessoal, bem longe do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, é uma falácia do governo que a crise da prefeitura é por culpa dos servidores. É por culpa da incompetência do prefeito mesmo. É essa a responsabilidade. A culpa da falta de gestão em Goiânia, do caos que nós estamos vivendo,
é culpa do prefeito Íris, que não tem mais capacidade de gerir e administrar nossa cidade. Leocídio José pergunta para a vereadora Sabrina Garcês: a senhora fez um projeto de lei que garante o repasse do incentivo adicional para os ACE e os ACS de Goiânia. Em que pé está esse projeto? Esse projeto está esperando pauta. Eu já conversei com o Cine Saúde para o dia que vocês quiserem ir à Câmara, a gente fazer uma mobilização. Eu vou pedir a inversão e inclusão dele em pauta para que a gente possa votá-lo. É importante que o servidor esteja lá organizado, porque o prefeito tem organizado sua base na Câmara. Então quer dizer que existe, a Casa Legislativa funciona de tal maneira que para a senhora conseguir levar a plenário, seria isso? O assunto é necessário mobilizar, que os interessados se mobilizem, a população se mobilize? Determinados assuntos, principalmente os assuntos de interesse direto no PAS. O que é esse projeto? O governo federal ele repassa a título como se fosse um salário a mais todo ano, um valor para os ACS e ACE comprar o seu material de trabalho, equipamento de trabalho, EPIs e uma série de coisas. Hoje, o que a prefeitura faz? A prefeitura compra um protetor solar, entrega para o servidor, e o servidor que se vire. O servidor, os agentes comunitários, agentes de saúde, eles não têm tido respaldo da prefeitura em relação ao seu equipamento de trabalho. O nosso projeto é que essa verba, que é do governo federal, essa verba destinada à compra de equipamento, seja repassada direto ao trabalhador, e não que a prefeitura faça a gestão desse dinheiro. Isso já é executado em outros municípios. Só que isso diminui o repasse, a prefeitura não vai ter mais a gerência sobre esse recurso. Então, com toda certeza, o prefeito Íris irá mobilizar a sua base para que isso não seja aprovado. Por isso, a gente precisa dos trabalhadores, dos agentes comunitários, dos agentes de saúde, para que eles possam ir à Câmara Municipal. Assim que o sindicato se organizar, pode conversar diretamente comigo, o projeto já está pronto para a segunda votação para ser pautado. Ótimo, ótimo, ótimo. Tem uma informação que eu trouxe no início do programa, vou só relatar aqui rapidamente. A Andifes, que é a Associação dos Reitores das Universidades Brasileiras, né, das Universidades Federais, denuncia 2.500 estudantes índios e quilombolas estão há 6 meses sem receber a Bolsa Permanência. A Bolsa Permanência é uma ajuda de custo para aquele estudante que não tem condições de se manter nas cidades onde tem os cursos das universidades federais, então ele recebe lá uma ajuda de custo para poder viver ali, longe da família, longe de ter condições de se manter. Sim. Essa bolsa hoje ela está ao custo de R$900 por estudante, e o governo Temer não está repassando essa ajuda a 2.500 estudantes índios e quilombolas, já há 6 meses. E aí os reitores estão denunciando, dizendo que esses estudantes não têm mais condições de permanecer nos bancos da faculdade, das universidades, por conta de não terem condições mínimas ali. A gente sabe que quando o estudante até vem do interior, independente de ser índio ou quilombola, ele recebe também essa Bolsa Permanência. Uhum. Então, você imagina, a pessoa lá no interior de Goiás e tal, vem estudar em Goiânia. Se a família for muito pobre e ele não tiver uma ajuda de custo, ele não fica aqui para estudar. Com certeza. Então, a importância das bolsas permanência, né? Com toda certeza. Então, fica aí um abraço para o pessoal da Andifes, das universidades federais, um abraço para o professor Edivar Madureira Brasil, que concedeu entrevista na semana passada, foi até na TV UFG, acompanhei. Uma outra grande luta da Andifes, e que também pega aqui a Universidade Federal de Goiás, é a questão da emenda constitucional 95, que foi uma emenda que congelou investimentos públicos em saúde, educação, moradia, por 20 anos. E o reitor da UFG, o professor Edivar Madureira Brasil, em sua entrevista concedida à TV UFG na semana passada, diz que a partir do ano que vem, a UFG já vai começar a enfrentar problemas para manter laboratórios e outros serviços. Já vai começar a ter problemas graves e que ele está muito preocupado com isso. Professor Edivar, receba aí o abraço aqui da Rádio Trabalhador, depois nós queremos convidá-lo para que o senhor também venha falar aqui conosco. Essa é uma preocupação da Andifes também. São 11 horas em Goiânia, o programa Antena Ligada já está chegando ao fim. Hoje nós recebemos a vereadora Sabrina Garcês, ela que é do PTB e é presidente da CCJ em Goiânia. Vereadora, a gente quer agradecer imensamente a sua presença aqui hoje. São muitos projetos, evidentemente, que passa pela Câmara Municipal, pelos gabinetes. A senhora já recebeu em outro momento a Rádio Trabalhador lá, prestou esclarecimentos que a população quer saber. E mais uma vez a gente só quer agradecer e deixar o convite aberto
para que a senhora retorne em uma próxima oportunidade para a gente falar de IPSM, falar de todos esses projetos aí que tramitam pela Câmara Municipal. Obrigado pela sua presença. Excelente, eu que agradeço, Roberta, agradeço também ao William, que está nos auxiliando aí, a todos os trabalhadores da Rádio Trabalhador, também que é o programa Antena Ligada. Me coloco sempre à disposição de vocês, lá no gabinete, ouvindo aqui, e também a todos que nos ouvem. Quiser entrar em contato comigo através das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, estou sempre disposta a ouvir, a receber críticas, sugestões, porque eu acredito que o mandato ele deve ser participativo. Maravilha, maravilha. Você, festa junina esse mês, a minha dieta foi embora, eu acho que da Sabrina, da vereadora também, não sei. Mulher geralmente é mais... Por enquanto não, vou tentar manter. Mulher geralmente é mais organizada, homem que chega lá, come até passar mal. O William tá rindo, eu acho que ele concordou comigo aqui. Obrigado, vereadora Sabrina Garcês, obrigado a você que nos acompanhou aqui pelos nossos canais. Amanhã a gente está de volta com mais assuntos para você. Boas festas juninas e olha lá, hein, não vai abusar. Vereadora, bom almoço para você, obrigado pela participação. Obrigada a todos. Bom almoço para você também, tchau, tchau.